Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, onde pela primeira vez na história estou aqui para trazer um resumo pós-rodada da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores da América 2025. Nesse vídeo vou falar sobre os confrontos, vou comentar sobre os resultados e vou falar também sobre a tabela das duas competições. Então, mais uma vez, sem facecam, né? Só a minha voz. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começar o primeiro resumo pós-rodada da história do canal, da Libertadores e também da Sul-Americana. Começando então com União Santa Fé da Argentina 1, Cruzeiro 0. Uma péssima estreia do Cruzeiro na competição, né? Afinal de contas, foi uma derrota fora de casa para um time inferior. O jogo estava empatado até os 49 minutos do segundo tempo, quando o jogador do time argentino acerta o chute de primeira, a bola vai para o gol, e com esse resultado o Cruzeiro estreou com derrota, estreia com o pé esquerdo na competição. Né? O Cruzeiro que, aliás, segue sem convencer, segue sem engrenar de fato na temporada. Até aqui, 2025, início de 2025, extremamente frustrante do Cruzeiro até o presente momento. Para o time argentino, por sua vez, é um grande resultado para começar bem na competição. Próximo jogo, Boston River 3, Guarani do Paraguai 3. Impressionante, cara, como toda vez que aparece um jogo que ninguém dá nada, que ninguém liga, acontece alguma coisa. Nesse jogo nós tivemos, como podemos ver, 6 gols, um jogo de muitos gols, né? 3 gols para cada lado. E, enfim, é sempre esses joguinhos aí que ninguém liga, que ninguém... Todo mundo acha que não vai acontecer nada, sempre acontece alguma coisa. Nesse caso, o que aconteceu foi muitos gols, né? Foram muitos gols, melhor dizendo, né? Impressionante. Impressionante. Próximo jogo temos Nacional de Potosí 2, Independiente. Desculpa galera, eu tive que pausar o vídeo aqui rapidão. Mas continuando, Nacional de Potosí 2, Independiente da Argentina 0. O Independiente que está de volta a uma competição sul-americana depois de um bom tempo já. O gigante Independiente. Mas que acabou estreando com um resultado muito ruim na competição, né? O Nacional de Potosí, time boliviano, aproveita o fator altitude, né, para conquistar um baita resultado contra um gigante, como eu já disse, do futebol sul-americano. O Independiente, por sua vez, sofre um resultado decepcionante em sua estreia, apesar de ter jogado lá na altitude. Deportes Iquique do Chile 1, Caracas 2, jogo do grupo do Galo, né? Para uns não interessa tanto, mas para o torcedor do Galo interessa. E um resultado que não é comum acontecer, né? Um time venezuelano vencer um jogo. E fora de casa, né? Jogo fora de casa. Próximo, falando no Galo, próximo jogo, Cienciano 0, Atlético Mineiro 0. Um resultado frustrante, né? Pro time do Galo. Se esperava que o Galo vencesse esse jogo. O Galo até cria algumas oportunidades. O Hulk joga uma bola na trave, quase fazendo um gol olímpico. Mas acabou ficando por isso mesmo. E o Galo acaba tropeçando na estreia da competição. Próximo jogo, Once Caldas 0, Fluminense 1. O primeiro time brasileiro a vencer um jogo da rodada na Sul-Americana, né? O Fluminense, que no primeiro jogo, após a demissão do Mano Menezes, consegue um ótimo resultado fora de casa, um bom resultado fora de casa, para começar bem, para começar com confiança, vai ganhar moral nesse início de competição. E como eu já disse, o primeiro brasileiro a vencer na rodada. Próximo jogo, Corinthians 1, Huracan 2. Jogo esse que eu fiz pós-jogo, inclusive se você não viu, passa lá depois. Mas, dando uma breve resumida, um resultado frustrante, decepcionante, até vexatório do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians, que não perdia, se eu não me engano, desde agosto do ano passado, dentro da Neoquímica Arena, acabou sendo derrotado pelo Huracan. E, enfim, como eu já disse, fiz pós-jogo desse confronto. Se você não viu, passa lá depois.
Próximo jogo, Melgar 3, Vasco da Gama 3. Mais um episódio da série Coisas que só acontecem com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Impressionante. O Vasco venceu o jogo por 3-1, né? Um jogo tranquilo, um jogo suave, um jogo que tava de boa pro time do Vasco. Até que de repente o senhor Fábio Carille tive que parar mais uma vez, mas continuando, o Vasco venceu o jogo por 3-1. Até que o senhor Fábio Carille simplesmente resolve dar uma de Fábio Carille, recuou o time inteiro do Vasco sem a menor necessidade. Afinal, o jogo estava tranquilo, o jogo estava de boa pro time do Vasco. Não precisava recuar tanto, mas ele recuou. E como castigo dessa covardia do Fábio Carille, o Vasco acabou levando o empate já nos minutos finais. E, enfim, Fábio Carille sendo Fábio Carille, né? E tinha gente pedindo o Carille de volta pro Corinthians ainda, viu? Enfim. Próximo jogo, Sportivo Luquenho do Paraguai 1, Grêmio 2. No jogo que o Grêmio sai na frente, leva o gol de empate numa falha bizarra, numa desatenção total do Gemerson. Não, veja isso lá se você não viu, velho. É uma desatenção assim bizonha do Gemerson, mas que o Grêmio, ali com o gol do Bright White, consegue o gol da vitória e leva a casa 3 pontos conquistados de forma suada na estreia da competição. Próximo jogo, Vitória 1, Universidade Católica do Equador também 1. O Vitória, que volta a uma competição sul-americana depois de muito tempo, sai atrás do placar, consegue gol de empate com gol de pênalti do Mateuzinho. Teve um jogador da Universidade Católica sendo expulso, mas o Vitória, mesmo com o fator Barradão e mesmo com um jogador a mais, não conseguiu aproveitar e não conseguiu sair de campo com a vitória na estreia da competição. Próximo jogo, Racing do Uruguai 1, América de Cali 3, jogo que me interessa, afinal, jogo do grupo do Corinthians, para uns não interessa tanto, mas para o corintiano interessa. O time colombiano, que aliás é o próximo adversário do Corinthians da Sul-Americana, que já é semana que vem lá na Colômbia, enfim, consegue um ótimo resultado e começa bem na competição jogando fora de casa. Enquanto o time uruguaio, por sua vez, é o time mais fraco do grupo e deve ser presa fácil, não para o Corinthians, porque com o Corinthians é aquela coisa, tem que ser no sufoco. Não adianta. Próximo jogo, Atlético Graú 0, Godoy Cruz da Argentina 2, jogo que interessa para o torcedor gremista, afinal é um jogo do grupo do Grêmio, Atlético Graú e Godoy Cruz são no grupo do Grêmio, e o time argentino consegue um bom resultado jogando fora de casa, né? E, enfim. Próximo jogo, GV San José da Bolívia 1, União Espanhola também 1. Diferentemente do Nacional de Potosí, o San José não consegue aproveitar o fator altitude, enquanto o time chileno consegue um empate fora de casa. Próximo jogo, Puerto Cabello da Venezuela 2, Lanús da Argentina também 2. Jogo que interessa ao torcedor do Vasco, afinal é o jogo do grupo do Vasco. E, enfim, o Lanús, que, como podemos ver, consegue um empate fora de casa, mesmo contra o time inferior com um jogador a menos, enquanto o time venezuelano, por sua vez, não consegue aproveitar nem o fator casa e nem o fator um jogador a mais para vencer o time argentino na estreia da competição. Próximo jogo, Cerro Largo 0, Defensa e Justiça da Argentina 0. Jogo que interessa ao torcedor do Vitória, afinal, Cerro Largo e Defensa e Justiça estão no grupo do Vitória. E o time argentino consegue um empate fora de casa, enquanto o time uruguaio não consegue aproveitar o fator casa para estrear com vitória contra o time argentino. Para finalizar, último jogo da rodada, Mushuc Runa do Equador 3, Palestino 2. O Mushuc Runa, em sua primeira participação continental na história, consegue um ótimo resultado, um grande resultado na sua estreia. O time chileno, por sua vez, decepciona e perde para um time inferior na estreia da competição. Então, esse
Esses foram os confrontos da rodada da Sul-Americana. Vamos agora para a tabela de classificação. No grupo A, nós temos Nacional de Potosí da Bolívia em primeiro, Guarani do Paraguai em segundo, Bosta River do Uruguai em terceiro e Independiente da Argentina, quarto colocado com 0 pontos. No grupo B, grupo do Vitória, nós temos Universidade Católica do Equador em primeiro com 1 ponto, Vitória em segundo com 1, Cerro Largo em terceiro, Defensa e Justiça com 1 ponto, todos os times com 1 ponto, melhor dizendo. No grupo C, grupo do Corinthians, temos América de Cali e Huracan com 3 pontos, Corinthians e Racing do Uruguai com 0 pontos. No grupo D, grupo do Grêmio, nós temos Godoy Cruz e Grêmio com 3 pontos, Sportivo Luquenho e Atlético Graú com 0 pontos. Grupo E, grupo do Cruzeiro, inclusive Muxuc Runa e Palestino era o jogo dela torcedor do Cruzeiro, é o grupo do Cruzeiro. Muxuc Runa e União Santa Fé da Argentina com 3 pontos, Palestino e Cruzeiro, olha só, com 0 pontos. Grupo F, Fluminense 3 pontos, União Espanhola e GV São José da Bolívia, inclusive jogo que interessa ao torcedor do Fluminense, esqueci de comentar, com 1 ponto, e Once Caldas com 0 pontos. Grupo G, grupo do Vasco, nós temos Vasco, Melgar, Lanús e Puerto Cabello, todos com 1 ponto. E no grupo H, para finalizar, grupo do Galo, Caracas com 3 pontos, Galo e Cienciano com 1 ponto e Deportes Iquique com 0 pontos. E assim finalizamos a Sul-Americana. Vamos agora para a Libertadores da América, a principal competição de clubes do futebol sul-americano. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Começando então com o primeiro jogo da rodada, que foi Carabobo da Venezuela 0, Estudiantes da Argentina 2. Jogo do grupo do Botafogo, ou seja, interessa para o torcedor botafoguense. O time argentino aproveita a fragilidade técnica do time adversário e o fator de ter um jogador a mais para vencer fora de casa e começar bem na competição. Inclusive, olho no Estudiantes, viu? Olho no Estudiantes e no outro time argentino que eu vou falar mais pra frente. Próximo jogo, Cerro Porteño do Paraguai 4, Bolívar 2. Esse jogo que é do grupo do Palmeiras, ou seja, interessa para o torcedor palmeirense. O time boliviano sai na frente com um golaço do Ramiro Vaca, jogador boliviano. Inclusive, se você não viu, veja, porque foi um golaço, o gol mais bonito até aqui da competição. Mas que não adiantou, né? Afinal, o Cerro Porteño virou para 4-1. O Bolívar até conseguiu diminuir com mais um golaço, dessa vez de falta do mesmo Ramiro Vaca, que fez o primeiro gol, primeiro golaço, melhor dizendo, né? E assim ficou. Cerro Porteño 4, Bolívar 2. Bolívar que ainda teve um jogador expulso, como podemos ver, né? Próximo jogo, Atlético Bucaramanga da Colômbia 3, Colo-Colo do Chile 3. Jogo do grupo do Fortaleza, ou seja, interessa ao torcedor do Fortaleza. E mais um caso de um jogo que ninguém liga, de um jogo que ninguém dá nada, que acontece alguma coisa, né? E, mais uma vez, jogo que tem muitos gols. Impressionante, cara. É sempre esses joguinhos que ninguém liga, que todo mundo acha que não vai acontecer nada. Acontece alguma coisa. Impressionante. Impressionante. O Colo-Colo consegue um empate no jogo cheio de muitos gols, jogando fora de casa. Falando em Fortaleza, próximo jogo, Fortaleza 0, Racing 3. O pior resultado dentre os times brasileiros. E o resultado já diz muita coisa, né? Não diz tudo, mas já diz muita coisa. O Fortaleza foi amassado, o Fortaleza foi triturado, o Fortaleza foi esfacelado pelo time argentino, né? O Fortaleza, que teve uma estreia para esquecer, né? Levou uma surra acachapante do time argentino. E só não foi mais porque o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, salvou o time em vários momentos. E, enfim, uma surra que levou o time do Fortaleza. Próximo jogo, Barcelona de Guayaquil 1, Independente Del Valle do Equador 0. Aqui nós temos simplesmente o duelo entre duelo equatoriano.
entre um time que ele foi responsável por eliminar o Corinthians da pré-Libertadores de 2025, inclusive era para o Corinthians cair nesse grupo, né? E outro time que já foi carrasco do Corinthians. Definitivamente péssimas lembranças com esses dois times. Péssimas. Mas enfim, falando aqui desse jogo, é o jogo do grupo do River Plate, que como eu falei, era pro Corinthians cair nesse grupo, mas enfim. E, enfim, bom resultado pro time do Barcelona de Guayaquil. Próximo jogo, Aliança Lima do Peru 0, Libertad 1. Jogo do grupo do São Paulo, ou seja, interessa pro torcedor são paulino. E, como podemos ver, nós tivemos um jogador expulso para cada lado, o que indica que o jogo não foi nem um pouquinho pegado, né? Nem um pouquinho de nada. Mas que terminou com vitória do time paraguaio, que conquista um bom resultado jogando fora de casa. Enquanto a Aliança Lima, por sua vez, é o time mais fraco do grupo e deve ser, entre aspas, uma presa mais ou menos fácil para os demais times, incluindo para o São Paulo. Próximo jogo, San Antonio Bulu Bulu da Bolívia 3, Olímpia do Paraguai 2. Aqui temos, na minha visão, o resultado mais surpreendente dessa rodada. O San Antonio, que sai em sua primeira participação continental da história, de sua história, aproveitou o fator altitude da Bolívia e vence um gigante, podemos dizer assim, né? Afinal, a Olímpia é tricampeão da Libertadores. Um time tradicionalíssimo na competição. Em sua primeira partida da história, não só da Libertadores, mas também uma partida continental de sua história. O Olímpia, por sua vez, decepciona e perde para um time, tecnicamente falando, muito inferior em sua estreia na competição. Próximo jogo, Vélez Sarsfield da Argentina 2, Peñarol 1. O Vélez, atual campeão argentino, estreou com vitória na Libertadores, enquanto o Peñarol, por sua vez, um time pentacampeão da Libertadores, começa mal na competição e, enfim, Peñarol que já não é mais o mesmo há muito tempo e foi semifinalista da última Libertadores, né? Mas acabou levando um sacode do Botafogo. Próximo jogo, Talleres de Córdoba da Argentina 0, São Paulo 1. Eu assisti a esse jogo, Talleres de São Paulo, e cara, vou te contar. Mesmo com esse resultado, que é um bom resultado para o time do São Paulo, o São Paulo não jogou bem. Pelo contrário, vou usar uma expressão aqui das antigas. Jogou um futebolzinho bem mequetrefe, um futebolzinho bem insonso, sabe? E eu vou voltar a repetir, cara. Mesmo com esse resultado, que como eu já disse, é um resultado bom, é um resultado que pode ser importante e vai ser importante, é questão de tempo pro Zubeldia cair, cara. Porque o futebol, cada dia que passa, o trabalho do Zubeldia evolui cada vez menos, só regride cada vez mais, só tá regredindo cada vez mais. E, enfim, é questão de tempo pro Zubeldia cair do comando do São Paulo, mesmo com esse resultado. Próximo jogo, Universitário do Peru 0, River Plate 1. O River, que está com um bom time, por sinal, começa com um bom resultado jogando fora de casa, enquanto o time peruano, por sua vez, não consegue aproveitar o fator casa e perde na estreia da competição. Foi também no River Plate. Próximo jogo, Universidade do Chile 1, Botafogo 0. Botafogo, atual campeão da Libertadores, estreia com derrota fora de casa para uma Universidade de Chile que já teve dias melhores, mas mesmo assim o Botafogo acabou sucumbindo diante da Universidade de Chile e ainda teve o Igor Jesus sendo expulso lá pro final do jogo, né? Lá pro apagar das luzes, ali mais ou menos. Enquanto o time chileno, por sua vez, consegue um baita resultado, afinal, conseguiram vencer dentro de casa com o atual campeão da Libertadores da América. Próximo jogo, Atlético Nacional da Colômbia 3, Nacional do Uruguai 0. Jogo do grupo do Bahia e também do Inter, ou seja, interessa tanto para o torcedor do Bahia como também para o torcedor do Inter. O time colombiano consegue um resultado sensacional, cara. Um resultado maravilhoso.
Um baita resultado para o time colombiano, enquanto o time uruguaio, por sua vez, dois times tradicionais, né? O Atlético Nacional é bicampeão, o Nacional, se eu não me engano, é tri ou é tetracampeão, acho que é bicampeão, uma coisa assim, mas é um time muito tradicional e começa levando uma surra logo na estreia da competição. Próximo jogo, Central de Córdoba 0, LDU do Central de Córdoba da Argentina 0, LDU do Equador também 0. Jogo do grupo do Flamengo, ou seja, interessa para o torcedor do Flamengo, ou pelo menos deveria interessar, né? E o time argentino, que está em sua primeira participação continental da história, estreia com um empate dentro de casa contra o LDU, que foi campeão da Libertadores de 2008 em cima do Fluminense, e time equatorianense que consegue um empate fora de casa na estreia da competição. Próximo jogo, temos, na minha visão, o principal jogo da rodada. Bahia 1, Internacional também 1. O Bahia, que volta a disputar a Libertadores após 36 anos, veio da pré-Libertadores, classificou para a fase de grupos. Chega na fase de grupos, estreia justamente contra o Inter, né, dentro da Fonte Nova, time que o eliminou. Foi justamente o time que o eliminou na última vez que o Bahia participou da Libertadores, lá no de 89, que chega nas quartas de final, e é eliminado justamente para o Internacional. E fala desse jogo, então. O Bahia sai na frente do placar no meio do segundo tempo, o gol do Jean Lucas, mas aos 40 minutos do segundo tempo, Ener Valencia empata o jogo para o time colorado e assim o jogo termina 1-1, né? 1-1. E um jogaço que eu não pude, eu tive o desprivilégio de não poder assistir, mas enfim, né? Enfim. Próximo jogo, Sporting Cristal do Peru 2, Palmeiras 3. O Palmeiras, que sofreu pra caramba nesse jogo, saiu na frente duas vezes no placar, levou empate nas duas, mas praticamente no último minuto consegue o gol da vitória para começar com 3 pontos na conta na estreia da competição. O Palmeiras que consegue um bom resultado, mas ainda fica o sinal de alerta ligado, né? Porque esse time não tá bem. O Palmeiras que vem de um vice-campeonato estadual, empatou em casa com o Botafogo da estreia do Brasileirão, podem ter perdido esse jogo. E o Palmeiras, a impressão que eu tenho nesse ano de 2025 é de o Palmeiras muito abaixo do nível que vinha mostrando nos últimos anos. E fica o sinal de alerta ligado para o time do Palmeiras. E para finalizar, o último jogo da rodada, Deportivo Táchira 0, Flamengo 1. O Flamengo, com o gol salvador de Juninho, que veio do banco de reservas, consegue a vitória fora de casa na estreia da competição. O Flamengo, que é um dos favoritos, se não o favorito para ser campeão da Libertadores, começa com vitória fora de casa contra o Deportivo Táchira, que é um dos times mais fracos do grupo e deve ser presa fácil para os demais. Né? Talvez não para o Central de Córdoba, mas para os demais deve ser presa fácil nessa competição. E é isso aí, galera. Esse foi o resumo então da rodada. Vamos à tabela da competição. Vamos agora à tabela da Libertadores da América. No grupo A, nós temos o Estudiantes e Universidade de Chile com 3 pontos, Botafogo e Carabobo na Venezuela com 0 pontos. No grupo B, nós temos River Plate, Barcelona de Guayaquil com 3 pontos, Independiente del Valle e Universitário do Peru com 0. No grupo C, temos Flamengo com 3 pontos, Central de Córdoba e LDU com 1 ponto e Deportivo Táchira com 0 pontos. Grupo D, temos Libertad e São Paulo com 3 pontos, Aliança Lima do Peru e Talleres da Argentina com 0 pontos. Grupo E, Racing com 3 pontos, Colo-Colo e Bucaramanga com 1 ponto e Fortaleza com 0 pontos. Fortaleza que se complicou, né? No grupo F, nós temos, continuando, Atlético Nacional com 3 pontos, Internacional e Bahia com 1 ponto, Nacional do Uruguai com 0 pontos, ia falar do Equador, nossa, viajei agora, viu? Grupo G, Cerro Porteño e Palmeiras com 3 pontos, Sporting Cristal e Bolívar com 0 pontos, e para finalizar, o grupo H, San Antonio com
E Velha Sarsfield com 3 pontos. Olímpia e Penharol com 0 pontos. Agora sim, esse foi o vídeo então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera conhecer meu conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus. Tamo junto, é nóis!